Boa noite. E aí, Ju? Cara, peraí, deixa eu ver. Faz tempo que eu não faço esse negócio. Tá me fazendo relembrar do no passado. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite, Carol. Valeu, galera. E aí, Ju? Noite, tudo bom? Tudo bom? E aí, Camila, galera. Fala, Deraldo. Ju, você tá fazendo lembrar do ano passado. Que eu fazia as lives Ah, semanais. Fazia tempo que eu não fazia isso. verdade. Da hora. Eu geralmente, pessoal, e aí, Camila, se vocês estiverem ouvindo bem, vindo bem a gente, dá um ok aí, coloca alguma coisa boa pra gente ver como é que tá o som. Eu tô ouvindo bem, a Ju, tô vendo vocês aqui. Legal, da hora. É isso aí. Bom, para quem me segue, para quem segue a Ju, eu acho que a maioria deve vir dos dois lados, mas meu nome é Thiago, eu sou psicanalista clínico, já tenho um bom tempo. A Ju também é psicanalista. Oi, Júlia. A Ju também é psicanalista, é formada na mesma escola que eu me formei, aqui em São José. Eu acabei fazendo em Campinas, mas ela fez aqui, mas é a mesma escola. E a gente se conheceu há muito tempo atrás, na verdade, num curso de gestão, e a gente criou essa amizade. Cada um foi para um lado da sua carreira, mas a gente acabou indo para a área da psicanálise, né? E aí a Ju me chamou esses dias e falou, vamos fazer uma live? Eu falei, vamos, faz tempo que eu não faço, né? Quer falar um pouco, Ju, sobre o motivo da live? Quero. Então, o Facebook me lembrou de uma foto um ano atrás, e aí quando eu vi, eu fiquei chocada com a minha magreza. E eu pensei na hora, né? Eu falei, nossa, quem olha essa foto nem imagina o que estava por trás, né? Que não foi eu estava magra porque eu fiz dieta, porque eu queria e eu estava bem. Não, foi consequência de uma depressão, de uma fase muito difícil que eu passei o ano passado, mas graças a Deus superamos. E aí eu falei, Ti, vamos fazer um bate-papo, porque eu acho que às vezes a gente dando o nosso depoimento pode incentivar, ajudar alguém, enfim. Era isso. Sim. E até um negócio legal, eu falei que a Ju ela é formada em psicanálise e tudo. E é legal de mostrar até que nós também, psicanalistas, nós temos as nossas questões, né? Não é porque a gente tem uma ferramenta, sei lá, um martelo um pouco mais, não diria potente, mas a gente tem algumas ferramentas a mais, mas não quer dizer que a gente também não tem as nossas questões, somos seres humanos como qual, né? Todo mundo. E, ô Ju, quando que você começou quando que você começou a perceber, falar assim, puxa, o negócio não tá do jeito que eu acho que tem que estar? Demorou bastante, Ti. Eu acho que é um processo e eu tive muita dificuldade da aceitação, né? Então, eu fiquei muito tempo na negação, mas o que que acontece? Foi gradual, né? Eu acho que assim, a gente vai vindo em estágios depressivos. Primeiro você acha, não tô bem, hoje eu tô triste, amanhã eu vou estar melhor. E chegou um momento na minha vida que não estava melhorando, né? Então, assim, Uhum. todos os dias eu não tinha uma motivação para levantar da cama. Entrei no modo obrigação, mas eu não tinha mais prazer em nada. Eu não tinha prazer no trabalho, eu não tinha prazer de encontrar alguém, algum amigo, eu não tinha prazer em sair, eu não tinha prazer em me arrumar. Tudo tinha virado tipo uma obrigação e assim, tava muito difícil. Então teve momentos que eu me peguei e falei, eu não vou conseguir sair dessa sozinha. E sendo psicanalista, já fazendo terapia, eu achava que a minha terapeuta não estava me olhando, eu estava me sentindo uma criança não olhada. Enfim, e foi isso. Chegou um momento que eu falei, daqui eu não vou passar mais, entendeu? Eu preciso fazer alguma coisa por mim, porque eu não tô feliz, eu não tô bem assim. E a minha vida tá passando e eu não estou vivendo. E o que que você acha que foi, tipo, o turning point para mudança? Lógico, a gente sabe que todo o processo de sair de qualquer tipo de sintoma, ele leva um tempo, né? Não é de uma hora para outra, mas onde você viu que foi o gatilho que você falou, putz, cara, aqui
tá um pouco da minha retomada da motivação? Da retomada ou o ponto que eu vi que pegou mesmo, a depressão? Ah, vamos falar dos dois. Tá. Foram dois fatos importantes, né? Uhum, Primeiro, eu perdi a minha figura masculina, que era meu avô, como referência de pai, assim, né? E segundo, eu tinha vindo de um relacionamento frustrado, entendeu? Então foi o uhum, término disso, e aí eu vi que culminou e juntou tudo. Daí entrou num processo de cobrança, eu tava entre 33 para fazer 34 anos, então eu ficava assim, nossa, eu não estou independente financeiramente, eu ainda não decolei na minha carreira, eu não sou feliz, eu não estou magro o suficiente, eu não estou num relacionamento perfeito, eu ainda não me casei, minhas amigas já me casaram, então ficou aquela cobrança, cobrança, cobrança. As nossas idealizações, né? Que eu acho que é isso uhum. que causa muito. E eu vi que eu tava, tipo, entrando num buraco, numa espiral, no fundo do fundo, fundo do poço e não tava conseguindo sair. Eu acho que uma das grandes viradas, eu tive uma conversa com a minha mãe, né? E nessa conversa ela falou: filha, você precisa de ajuda. Queria me levar de qualquer jeito no psiquiatra e eu sabia qual seria o fim disso, medicamento. Uhum, E sendo psicanalista, eu não queria. Não é que eu recomendo fazer isso, pelo contrário, eu acho que eu deveria ter ido, né? Teria me ajudado. Mas aí calhou que eu acho que eu fui parar num coaching e ele era psicanalista. Então, ele fez um processo comigo muito intenso. Cada sessão nossa durava cerca de 5, 6 horas. E de colocar a mão na ferida mesmo, sabe? Ele colocou a mão uhum. onde ninguém, eu não dava acesso. E ele foi firme comigo. E eu vi que o que mais me ajudou foi colocar a raiva para fora. Eu tinha muita raiva guardada, muita coisa que eu não tinha perdoado nos meus familiares, mas sobretudo, né, em mim mesma. Então foi colocar essa raiva para depois conseguir ressignificar, para depois começar num processo de perdão. Porque eu não entendi o que era perdoar. Eu falava assim, eu não tenho que perdoar ninguém, né? Tá tudo certo. Eu sempre Sim. achei, né? Então eu ficava bem no superficial. Eu não me permitia acessar. Era como se fosse muito errado para mim. Eu senti que eu tinha que perdoar alguém, que absurdo, né? Tá tudo certo comigo. E aí eu tive que olhar as coisas com realidade, como elas realmente são, integrar as minhas sombras, as minhas tristezas, os meus ressentimentos. E engraçado que assim, o corpo fala realmente, né? Nesse Uhum. período eu lembro que eu tive uma alergia na pele e ela não sarava de jeito nenhum. E é uma coisa que não dá pra você esconder, né? A maquiagem não esconde, nada esconde. E eu tava com bolinhas pra todos os lados, fui na dermato e nada sarava. Enfim, quando eu comecei nesse processo de começar a colocar a raiva pra fora, instantaneamente as coisas foram desaparecendo, entrando no eixo. E a gente, a psicanálise, ela trabalha muito a parte inconsciente, né? Diferente de outras linhas de abordagem que trabalha mais o campo consciente. A gente sabe que isso representa, o inconsciente representa 95% de tudo que a gente está vivendo, né? Ou seja, pelo processo transferencial, né? Se eu falar um termo mais técnico aí, pessoal, vocês me corrijam, mas como eu estou falando com a psicanalista, às vezes eu tendo a falar isso. Pelo processo transferencial, a gente às vezes a gente atualiza tudo, né? No aqui e no agora. O quanto, e aí vai para o pessoal que está aqui, o quanto que esses seus sintomas estavam ligados, às vezes, à parte infantil, que é isso que a gente trabalha muito, né? Sim, eu acho que eu tenho uma coisa dentro de mim ainda que eu trabalho muito em terapia, que é a questão do abandono, né? Então eu vejo assim, eu sempre acho que eu vou ser abandonada ou que alguém vai desistir de mim por algum motivo, e aí eu desisto antes, eu vou me abandonando, né? Então Sim. muitas vezes a pessoa não vai fazer isso, mas eu já estou projetando um medo e uma insegurança que é minha, né? No outro, no trabalho. Então, assim, ao menor sinal de dificuldade, eu acabo, vamos dizer, pulando fora, tirando o corpo fora. Então, acho que também outra coisa que me ajudou muito, acho que quem me segue sabe, eu comecei a fazer equitação, né?
E não existe, não tem como você praticar esse esporte sem a confiança no cavalo, né? E é engraçado que ele é muito espelho do, né? Parece que o seu inconsciente liga com o inconsciente do cavalo. Eu não sei Eles dizer são muito sensíveis, né? sim. Então, não sei dizer como funciona, mas eu tive que começar a aprender a relaxar, a confiar, entender que eu não estou no controle de tudo e que tá tudo certo, né? Até voltando um pouco para o momento que a gente está vivendo agora do corona, não cai uma folha de uma árvore sem um propósito, né? Então, é saber isso, entregar mais, confiar. E é uma coisa que quem me conhece, você que já me conhece há muito tempo, eu tenho muita dificuldade. Eu vivo em estado de tensão. Tipo, qual é o primeiro momento que vão me desarmar, né? Uhum. Então, na equitação, eu tenho que acabar tentando me entregar, relaxar. Então, isso foi uma das coisas que me ajudou muito a fortalecer esse sentido dessa minha insegurança e aprender a confiar mais. A, a base de toda criança, na construção emocional, ela são os parentais, né? E parental é aquele que cria, não necessariamente é o pai e a mãe biológico, né? E parental é aquele que cria. Sempre quando tem uma ruptura, né, nesse processo, pela percepção da criança, às vezes, né, ou até de fato em si, ela não consegue ver a vida de uma forma um pouco mais estruturada. Ela tem a preocupação de às vezes ver os pais se eles estão bem ou se não estão, e aí ela deixa de olhar para si, porque eu sempre falo em consultório que a criança tem que ter um único papel. O único papel da criança brincar naquela fase. Ela não tem que estar preocupada se o pai e a mãe estão bem e pronto, acabou. E uma coisa muito legal que a gente faz dentro da psicanálise, e que eu tento explicar de uma forma bem simplista, mas que tem uma coisa legal, é que nós somos, vamos dizer assim, nós somos constituídos de vários egos, né? Parece meio esquizofrênico isso, mas por exemplo, nós temos um ego com 2 anos de idade, um com 3, um com 5, um com 12, um com 15, um com 25, um com 30, enfim, na idade atual. Então a gente é constituído por isso. O ego que a gente tem hoje, a consciência que a gente tem hoje, eu com meus 33 anos, é diferente do que uma criança, às vezes, que na minha criança com 7 anos. E ali, às vezes, com 7 anos, eu sofri um determinado tipo de trauma, né? Então, o que a gente faz é muito legal, que a gente tem que entender que a gente tem que voltar para aquela fase, né? Eu até posso lembrar que hoje eu fui abandonado pelo meu pai, pela minha mãe, ou que eu fui abusado lá atrás. Mas se eu não trago esse sentimento à tona e não trabalho ele é difícil de ser resolvido, né? O que que você viu dentro do teu processo que você falou, eu me senti abandonada. O que que você fez? O que que você sentiu? Qual foi o movimento que te despertou para você olhar para você mesmo, né? Para você começar a se dar valor, porque muitas vezes a gente fala assim, porra, eu não tô valendo muita coisa aqui. Onde é que foi o ponto que você falou, eu tô valendo isso agora? Difícil essa pergunta, hein? Eu não sei dizer exatamente o cerne da questão, né? Mas eu Uhum, acho que foi me sentir digna, né? De tudo que eu tenho recebido, de tudo que eu tenho e de tudo que eu estava construindo. Eu acho que eu tinha essa dificuldade de não me sentir merecedora, como se as coisas viessem até mim magicamente. Nunca foi assim, né? E eu não percebia esse processo que existia uma parte minha que estava construindo aquilo, que estava construindo uhum, aquela história. Mesmo com essa criança talvez ferida, foi ela que me trouxe até aqui. uhum, Então, eu acho que primeiro foi, assim, aprender um pouco a receber, né? Estou recebendo porque eu mereço, pela minha dignidade, enfim. Eu acho que isso foi um processo importante na minha percepção. E eu, por conta de uma baixa autoestima, eu nunca acreditava assim nos meus talentos, tá? Então, assim, as pessoas me falavam, Juliana, você é muito boa nisso. E eu falava, não, eu sou normal, né? É normal, qualquer pessoa que estudar um pouquinho ou que fizer o que eu fiz vai saber chegar nesse mesmo resultado. Então, eu mesma não me acreditava, né? Pelas coisas que eu era capaz de fazer. Eu acho que isso tem tudo a ver, sim, com a minha criança. Os meus pais se separaram muito cedo, tinham nem um aninho e meio de idade. E talvez a minha criança trabalhou nas compensações,
né? Deixa eu compensar isso aqui. Então, foi uma Sim, maneira que eu encontrei de ser olhada. E quando eu era olhada, eu me sentia amada, né? E chegou um momento que a vida é assim, você não vai ser olhado o tempo todo, né? As pessoas têm sua rotina, obrigação. Minha mãe teve que trabalhar muito para me sustentar. Enfim, essas coisas. Então, acho que eu tive que deixar essa criança de lado para olhar a vida como ela é, né? Sem mágoa, sem ressentimento, entendendo o porquê, olhando com o olhar da adulta para a criança que foi ferida, que naquela época ela não tinha essa compreensão, né? sim, Os meus pais se separaram, mas a minha mãe ela está trabalhando por uma necessidade, não é porque ela está escolhendo me abandonar, né? sim. Então eu tive que voltar e ressignificar muita coisa. O que às vezes eu falo dentro de consultório para entender também, é, por exemplo, a criança vê os pais brigando lá com 3 4 anos, ela não tem a razão de falar assim, é verdade, hoje o papai chegou meio estressado do trabalho, a mamãe tá meio de mau humor, eles estão tretando aí. Ele não tem essa percepção, né? A gente não tem essa percepção. Ele vai achar que é com ele, a gente toma pra gente essa dor, né? E se você puder falar, qual foi o ponto mais difícil do perdão? Mais difícil do perdão, acho que foi olhar para ele, né? Eu acho que assim, primeiro porque eu entendia que o perdão era quase algo divino, sabe? Eu tinha uma Uhum. não, eu achava que tinha que ser aquela coisa tocada e que tinha que fazer muito sentido, tinha que mexer, senão não era um perdão, né? E eu acho que foi aceitar que as coisas realmente são como elas são e que cada um fez o melhor que podia dentro do que podia. Então, acho que foi olhar para minha história, para o meu pai, para minha mãe, como eles realmente eram, com as limitações deles, né? E assim, compreender e amá-los, parar de idealizar um pai super-herói, uma mãe, né? Mulher Maravilha, são sim, em diversos aspectos, mas assim, olhar com a realidade não como eu gostaria que eles fossem. E aí ficou mais fácil. Quando eu olho para o meu pai, às vezes eu tinha uma ideia de que, nossa, meu pai era fraco. E assim, eu cresci com isso. Não quero ser igual ao meu pai porque ele é um homem fraco. E na verdade, nesse processo eu descobri que ele é um homem muito forte. Pelo simples fato de que ele tinha coragem de bancar quem ele era. Né? Eu acho que a gente tem muita dificuldade, às vezes, de se Uhum. mostrar, tipo, real, Isso é né? forte. Uhum. Exato. E eu falo, não, não. Então ele foi muito forte. Ele é o contrário do que eu imaginava, né? Então acho que foi um pouco disso. Eu acho que o perdão veio quando eu olhei as coisas como elas eram e aceitei que a gente tinha que, assim, realmente todo mundo estava fazendo o melhor dentro do que podia ser feito, né? Acho que foi isso. E no começo você falou um pouco sobre as pressões, até essas pressões sociais que todo mundo recebe, né? De às vezes ter que ter um carro para ser feliz, ter que ter um bom trabalho, ter que fazer uma viagem por ano, ter que ter uma família, um filho que é educado, enfim. E eu acho que talvez isso pese muito mais para a mulher, no sentido de às vezes até familiar, numa brincadeira, né? Pô, você não vai casar? Você tá namorando? Né? Como é que foi para você? Porque eu desconstruí isso, assim, e aonde que você viu que estava tudo certo? Na verdade eu vi que estava tudo errado, porque tem as cobranças, mas a principal cobrança, a maior, era a que eu mesma criei, né? Sim, Então eu tinha uma busca de uma perfeição que não existe, né? Perfeição não existe. Então só aí já dava para ver o tamanho do meu problema, do quanto eu era idealizada por eu mesma, né? Então assim, se eu não for a melhor arquiteta, se eu não for a filha mais educada, se eu não estudar muito, se eu não for a mais dedicada, se eu não for a mais simpática, então assim, eu fui me colocando obrigações inatingíveis, né? Então, assim, e nesse processo todo que eu estava procurando atingir essas metas que eu me estipulei, eu esqueci de ser quem eu era. Então, chegou um momento que eu me olhei e eu falei,
gente, quem sou eu? Então, assim, eu não sabia mais quem eu era. Não, tô me emocionando, gente. É... Peraí. O quanto que às vezes a gente vive pro outro, né? Porque uma coisa é que a gente e tem que entender, quando a gente, logo quando nasce, a onipotência primária existe na criança, né? Então, é como se meu pai e minha mãe fosse uma extensão minha. A gente, como criança, a gente não tem essa percepção de que, porra, tem alguém fora de mim, tem alguém aqui que tá, tipo, cara... Não, e a gente começa a ter noção do que tem alguém fora quando a gente chora e não é atendido nas mamadas, né? Então, o que a criança sempre busca é esse amor, né? Ele quer o amor, só que tem do parental, só que tem um momento que a gente é inserido na sociedade. Então, a gente vai buscar sempre esse amor do parental e social, porque eu quero ser aceito, né? E às vezes a gente não consegue se enquadrar e aceitar a forma como a gente porque a gente quer o amor do outro, a gente quer o amor do pai, a gente quer o amor social. E essas pressões sociais são muito violentas, porque, assim, se você não for enquadrado nisso, você não vai ser amado socialmente, entende? Então, é uma projeção da falta da falta de um amor infantil para uma conquista do amor externo, né, que isso arrebenta com qualquer um, né? E isso eu falo, não que eu esteja alheio a isso também, por muito tempo eu fiquei alienado nisso, né? Você fala, porra, e você também acompanhou, de certa forma, o meu processo, né? Então, o quanto que isso a gente fica travado nessas porcarias desse negócio social. E por isso que eu falei que eu acho que é mais puxado para a mulher, porque a mulher tem, vamos dizer, tem uma data limite para casar, entendeu? Parece que se a partir daquele tempo, acabou, não tá servindo mais, né? Exato, porque a gente tem uma data limite para ser mãe, né? E por aí vai. Sim. Mas é isso, eu acho que esse verniz social ele atrapalha bastante. Eu acho que a gente não pode se comparar com ninguém. A primeira, eu acho que a primeira regra é essa. Não se compare, né? Você é único. Não tem outro Thiago, não tem outra Juliana, porque ninguém viveu a sua história, né? Sim. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante na nossa jornada de autoconhecimento, no processo de terapia, enfim, o que for. Então, assim, não se compare, entenda que realmente, às vezes é um grãozinho por vez, né? Como dizia Salmo, que é uma migalha para um, é um banquete para o outro. Então, Sim. assim, não coloque metas, né, que são, assim, super rápidas do dia para a noite. É uma construção. E eu acho que, sobretudo, quem entra no autoconhecimento é isso, é se desconstruir para reconstruir, né? E às Então, vezes é difícil você arrancar uma parte sua, que na verdade não é sua. Você só está identificado com aquela parte, né? E você porque fala, é a hora que você seguro, arranca. né? Sim, é da Você segurança. conhece aquele papel, né? Você Sim. desempenhou ele, agora eu, no meu caso, 35 anos desempenhando o papel. Como que eu vou zerar isso, né? Sim. É É meio que perder complicado. uma identidade, né? Você fala, e aí agora, o que eu vou fazer? Quem sou eu? O que eu gosto? É vermelho ou é verde? Se eu gosto de café com açúcar ou sem açúcar? Vou para cima ou vou para baixo? Né? Sim. E a gente percebe no processo, na verdade, eu vi muito isso. A gente se reconecta com as pessoas de uma forma muito, muito diferente, né? Então, assim, muito tempo eu desempenhei uma Juliana. Quando eu comecei a ser mais eu acho que eu tive relações muito mais consistentes, né? Tanto de Uhum. amizade, tudo isso se transformou muito, né? Sem eu perceber, porque eu não estava na obrigação de desempenhar um papel para agradar o outro. Eu estava sendo eu mesma. E eu percebi que quanto mais autêntica eu sou, mais eu recebo do outro, né? Um feedback Isso que é legal, gostoso, né? exato. Isso que é legal. Então, isso foi bem importante, assim. Sim, porque a gente tem medo, às vezes, de ser a gente mesmo por perder esse amor de provisão que a gente acha. E quando nós somos nós mesmos, é até uma forma deixar de ser egoísta, porque a gente permite com que a pessoa veja a gente como a gente é, né? E não como ela idealiza que a gente é, ou como a gente gostaria de ser idealizado por, né? E aí é engraçado porque as pessoas se conectam mais, isso é muito doido. E o principal, quando a gente é a gente mesmo, a gente dá permissão para que o outro seja ele mesmo, né? Uhum, E aí eu sim. acho que a gente fica numa igualdade,
né? E eu acho que é isso que conecta de verdade, né? Sim. E é muito doido esse negócio, porque é, o quanto que nós, como a gente, fazendo uma conexão até com a física quântica, que eu sei que um pouco da terapia que você fez falava sobre as energias, né? Se o nosso inconsciente ele é sentimento e está recalcado alguns tipos de sentimento que a gente não quer lidar, e sentimento é energia, o quanto que eu vou destravando isso e essas energias vão ficando mais positivas e o quanto que eu vou me conectando com pessoas diferentes e com situações diferentes, né? Eu não sei se com certeza você percebeu isso, mas se puder falar um pouco o quanto que você, ao passo que a gente vai melhorando, parece que o mundo também melhora, as conexões melhoram, as vibrações melhoram, né? Sim. Até porque a gente sabe, né, estudando psicanálise, que aquilo que a gente não resolveu, o universo vai te trazer de novo. O mesmo Uhum, conflito, ele te sim. atualiza em pessoas diferentes. Então, assim, terminei meu namoro, tava frustrada, vai me trazer uma outra situação igual, que eu preciso viver, porque eu não curei. Então, quando você percebe que você vai avançando no joguinho da vida, as pessoas vão mudando também, né? Então as relações elas se transformam, não é mais a mesma. Então hoje eu vejo assim, eu me conecto muito mais com verdade e para ficar chateada com alguma coisinha, tem que me chatear de verdade, sabe? Porque eu tenho muito mais Uhum, olhar do outro. Como eu não estou projetando uma expectativa, eu permito que o outro erre, eu permito que o outro seja desligado de repente, mas eu não entendo como uma agressão a mim, igual muitas vezes eu entendi, entendeu? Olha, não, ele não me ama, e aquilo era, né, terrível, uma dor enorme. Daí você vai lá e cobra do outro, gente, onde já se viu? Cobrar atenção, entendeu? Eu era criança. Então eu percebo que hoje isso não existe e fica muito mais natural, muito mais saudável, porque eu vejo assim, o outro se aproxima e ele tá junto quando ele quer tá, e quando tá, a troca é muito gostosa. E nas amizades também, né? Eu acho que mesmo as pessoas que eu já era amiga antes, que hoje mudou muito as nossas, vamos dizer, a nossa relação, né? A uhum. forma como eu me conecto, enfim, eu acho que a gente muda todo mundo mesmo, né? A gente muda aqui dentro, o mundo muda aqui fora, não tem como. O Ju, e uma das coisas que é legal é que a vida ela é simbólica e pedagógica. E você é muito boa, eu acho, não sei se eu nunca, acho que eu nunca te falei isso, mas você é muito boa em ver símbolos. Eu acho que a repetição dos fatos, né? E você contava para mim a repetição às vezes das coisas que vinha acontecendo. E isso é uma coisa que tipo eu acho engraçado até certo ponto, mas engraçado porque a gente não percebe essas repetições, né? Que nem você falou, às vezes e é uma coisa que o nosso professor falava, né? Às vezes a gente até pode achar uma mosca um pouco mais bonitinha, mais penteadinha, mas a merda é a mesma, né? Quer dizer, a merda é a gente que precisa resolver os nossos BO, né? Porque senão a gente vai atrair uma mesma coisa. E como é que você, não sei, essas repetições, assim, o que que você consegue analisar, o que que você vê, você é muito boa nisso, sei lá, eu não, por onde te chama a atenção nessas repetições, assim? Eu acho que tem várias questões que eu ainda estou repetindo o que acontece, que antes era um tsunami, hoje é uma marolinha, né? Eu consigo Uhum, passar por elas. Mas eu acho que tem coisas que a gente não cura completamente. E eu acho que o desafio da vida é isso, a gente aprender a lidar, né? Ao tirar 10 na prova, a gente não sai contando com a sorte, né? A gente tem que se preparar para. Então, eu sinto que eu sim. estou me preparando para diversas provinhas, né? Em algumas, tem horas que é do ser humano mesmo, a gente é reprovado, né, por alguma questão, mas é sempre olhar de fora. Eu tento olhar para o outro assim, por que que isso está acontecendo de novo, né? Na mesma circunstância e de formas diferentes, pessoas diferentes, mas eu estou repetindo. Então, primeiro eu tento olhar por que que eu me conectei com aquela pessoa, que tem algum vazio, alguma questão dela que esbarra com o meu, né? O meu Uhum, vazio, a minha questão, é um espelho de fato. Aí tem horas que eu olho, falei, isso não é meu, é dele. Talvez seja a cura para ele, não a cura para mim. Mas sabendo disso, eu consigo lidar e ainda, vamos dizer assim, puxá-lo para frente, entendeu? Enquanto sim. se eu estivesse num processo passado, eu iria me afundar junto.
Então, eu acho que é isso. A vida, ela é cíclica, mas ela sempre vai estar repetindo algum fato, porque você tem que mudar a lente, né? A gente nunca, não é o mesmo, né? A Juliana que vai acordar amanhã não é a mesma que está aqui falando agora. Alguma coisa já mudou aqui dentro de mim. E eu Sim. acho que a gente tem que se olhando desta maneira e dando as suas oportunidades, entendendo que faz parte de um processo, e assim, rir, aproveitar, aprender com isso. Eu acho normal. Hoje é muito legal ver. Eu acho que de ambos, a minha e a sua mudança, são mudanças bem significantes, né, Ju? Sim, é uma mudança bem drástica. Eu Sim. acho que quem convive com a gente sabe. A minha irmã mesma falou: Nossa, como o Thiago mudou. Eu falei: É nítido. Mas o que as pessoas não sabem é que não foi uma mudança assim, né? Todo mundo É. procura essa virada de chave. Essa virada de chave, ela não existe, gente, né? Uhum. É um processo, como eu falei, é uma construção. E assim, a psicanálise, ela é muito importante, ela é muito rica nisso, porque ela vai a fundo. A gente não fica na superfície. Porque quanto mais na superfície a gente ficar, mais situações dessas que a gente estava falando vão se repetir na nossa vida, Uhum. né? E quanto mais a gente investiga a fundo, menos as coisas vão voltando, né? Com esse mesmo impacto. Então, eu acho assim, é muito importante. Esses dias eu estava até conversando com um amigo, ele falou: Ah, mas não é ruim o psicanalista ser muito novo, ele tem que ser experiente. Eu falei: Não, não é ruim. O que difere um bom psicanalista de um mau psicanalista é o quanto ele se enfrentou. E essa Isso. coragem, ela é inerente à idade, né? Uhum. Então, eu acho que é isso. E aí serve para todo mundo, né? Independente de eu ter 35, de eu ter tido depressão ontem, de eu estar melhor hoje ou não. Assim, aquela coragem de se olhar, de se enfrentar. Eu acho que a virada de chave é essa. É ter a coragem e não desistir do processo. Porque ele é dolorido e ele não é curto prazo, ele é longo prazo. Demora um pouquinho. Isso tem que ter muita consciência, né? É a longo prazo, não é em 1, 2 semanas, né? É muito, é clichê em consultório, assim, a pessoa fala, e aí, cara, ô Thiago, mas quantas sessões você acha que dá pra gente fazer? Vira e mexe eu recebo essa pergunta, né? Assim, eu entendo um desespero, mas também eu entendo, a gente consegue perceber uma fragilidade do ego, porque, que nem a gente estava falando, se desconstruir não é nada fácil. Não é um negócio muito prazeroso. Vai tempo e vai até energia emocional, dói pra cacete. Sim, até porque se desconstruir passa pelas nossas defesas, né? Uhum. E a gente constrói muralhas de Berlim em volta para que não seja invadida, né? Não. Então é complicado. Eu acho que no nosso caso também eu vejo isso. Ah, como psicanalista é mais fácil. Não, eu acho que é ainda mais difícil. Porque a gente tem mecanismos de defesa e a gente Que a gente usa sabe. eles contra, né? Uhum. A gente às vezes entra num processo de negação muito mais forte, racionalização muito mais forte, porque a gente tem o conhecimento, né? A gente tem o diagnóstico, igual o médico. Ele tem ali, está prescrevendo a bula, ele sabe qual é o medicamento certo para aquilo. Mas se o paciente vai tomar, quando ele vai tomar, né? Aí são coisas assim, são as variáveis. E é o que acontece com a gente no processo. A gente está vendo, mas é difícil pôr o dedo na ferida lá que está aberta ainda. Então, eu acho que as defesas elas atrapalham. No início, quando você começou a ir pro psicanalista, pro coach lá, que tinha de forma prática alguma coisa que ele passava ou que você fazia para pelo menos no dia a dia sair disso? No dia a dia, não, mas eu via que ele driblava muito o meu consciente, né? Porque eu sou muito racional. Então, Uhum. eu fazia exercícios que ele tinha que ir me pegando pelas beiradas mesmo, porque se eu percebesse o que ele estava fazendo, o resultado não seria o mesmo. Mas, por exemplo, esse do perdão, ele me fez fechar os olhos e me colocar diante do meu pai e da minha mãe
inúmeras vezes falar em voz alta e perdoar e sentir a raiva, deixar vir. E aí eu falava, não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais, já tá certo. E ele, não, sabe? Então foi uma coisa assim, como se... Acho que sozinho eu não faria. Porque você fica muito naquele processo, deixa eu fazer uma oração, deixa eu fazer, pensar, deixa eu escrever. E não vai a fundo, né? Então acho que isso foi importante. E no dia a dia eram Uma, metas práticas, procurar pequenas coisas que me davam prazer, né? Eu tive que olhar e falar o que que a Juliana gosta, para tentar entender quem é a Juliana, né? Então, fui me redescobrindo nas pequenas coisas do dia a dia, na minha própria rotina, no meu próprio ciclo de amizade. Assim. e por que que você não se permitia sentir raiva? Porque é engraçado isso, porque isso parece que ser meio normal, né? Meio, meio ok não sentir raiva. E ainda mais eu digo não sentir raiva principalmente dos parentais, porque tem uma certa rigidez, né? Fala assim, cara, eu não posso sentir raiva do meu pai, eu não posso sentir raiva da minha mãe, eu não posso desejar que esses caras morram, sei lá, alguma coisa, né? E aí a gente trava isso, né? Por que que você não, da onde que veio que você não se permitia sentir isso? Então, parecia que era até um sentimento desconhecido, né? É como se assim, eu não soubesse, eu não conseguia sentir a raiva, né? Então eu não integrava ela de tão reprimida, era como se ela não existisse para mim. Então, era muito estranho. Primeiro porque eu acho que eu aprendi em algum momento que era feio sentir raiva, né? Uhum, Porque uma pessoa raivosa é uma pessoa desequilibrada, né? Uma pessoa sim. raivosa é uma pessoa que não tem educação. Uma pessoa raivosa é uma pessoa ingrata. Então, dentro Uhum, daquele ideal de perfeição que eu tinha para mim, onde a raiva se encaixa? Ela não podia existir. Então, para mim, ela não uhum. existia, né? Ele falar que eu tinha raiva, que absurdo ele falar que eu tinha raiva, entendeu? Então, foi difícil. Eu tive que integrar a raiva, senti-la, expressar e eliminar, né? Não É, tem outro jeito. esse negócio de sentir a raiva e sentir as nossas principais tendências primitivas, né? Isso a gente tem que deixar, tem que dar vazão para isso, tem que negociar com isso, tem que, que nem a nossa professora falava, né? Você tem que chamar as nossas tendências na mesa e tomar um uísque com elas e ver, cara, o que que você está querendo me ensinar, né? Vai e conversa com elas, porque se guardar essas tendências, a gente vai adoecer de qualquer forma, né? Sim, é. E foi terrível, porque quando eu entrei em contato com a minha raiva, eu fiquei assustada com o tamanho dela. Eu acho que era uma Quanto tempo raiva estava aí reprimida, né? pesada. Foi difícil. Eu falei, nossa, é, são processos, né? E foi uma catarse, assim. Eu realmente acho que quando eu liberei a minha raiva, mais ainda que o perdão, foi quando, nesse momento, eu comecei a me sentir livre, né? Daí, quando eu Sim. me senti livre, eu comecei a me dar permissão para ser quem eu sou, né? Mas antes disso, eu vejo que não seria possível. Eu estaria inventando uma nova personagem para dizer que superou uma depressão, que estava bem, entendeu? Que ia Sim. durar mais algum período, porque a gente sabe que a gente não sustenta, né, papéis Uhum. durante muito tempo, mas era o que teria acontecido. Então, assim, foi determinante sentir essa raiva. Legal. Teve uma pergunta aqui que perguntaram por que que eu e você decidiu fazer psicanálise. Na época a gente fazia um curso de gestão, mas o que que te levou a fazer o curso de psicanálise? Eu acho que foi pelo curso que a gente fez, sim. E aí, na nossa imersão, né, que é o desligamento desse curso, eu lembro que a gente teve um pouco de contato com a psicanálise. Uhum. E a gente aprendeu um pouco sobre mecanismos de defesa. E eu lembro que quando a gente reuniu o nosso grupo, eu acho que a gente era em 12, Sim. e eu lembro que, assim, os 12 me apontaram o mesmo mecanismo. Eu falei, não, isso tá errado, entendeu? Eu não sabia que era tão claro que as pessoas realmente me viam como eu era, não como eu gostaria que elas vissem. E aí isso me preocupou. Eu falei, não, deixa eu entender melhor, porque até para eu assumir não foi fácil.
Então, acho que eu fui levada por um incômodo, né? Uma curiosidade primeiro, mas eu vi que eu tinha muito ainda para aprender, para me trabalhar. Então, acho que foi essa vontade. Eu lembro, você falou disso, eu lembro no meu início de análise, onde eu só recebia pancada, né, cara? Que você entra na análise, Apanha. cara, você sai, eu brincava que eu saía, parecia o peão da casa própria, cara, rodando, eu não sabia onde estava rodando. E aí, teve uma hora dentro da análise que ela falou assim pra mim, Thiago, se uma pessoa te chama de cavalo, cara, se duas pessoas te chamam de cavalo, alerta. Se três pessoas te chamam de cavalo, começa a prestar atenção. Se quatro pessoas te chamam de cavalo, começa a relinchar que você é um cavalo, entendeu? Então, tipo, aquilo pra mim fez muito sentido. Eu falei, porra, você começa, né, a ver o outro como um espelho. Aí você fala assim, cara, o que as pessoas estão vendo sou eu, É não real. é? É real, né? E é muito doido isso, cara. Mas isso aí, quer colocar mais alguma coisa, Ju? Não, eu acho que é isso. Eu queria realmente, assim, incentivar todo mundo a ter coragem de se olhar, de se enfrentar, de buscar ajuda. Porque o caminho, gente, não tem outro, tá? Você pode até tomar remédio, vai ajudar, vai aliviar o sintoma, mas eu acho que o serviço de casa é a gente que faz mesmo. Sim. Então, depende dessa coragem, desse grande primeiro passo. É. Então é isso, não espera a vida passar. Não, O remédio funciona como se fosse uma barreira que a gente chama de contra-investimento. O remédio ajuda a dar força para o ego para deixar tudo lá atrás. Só que uma hora essa barreira estoura, é como se fosse a barreira de Brumadinho. Quando estoura, estoura e vem um negócio que a gente não vai, às vezes, não. dar conta. Né? E aí pode vir pro psíquico, pode ir pro corpo, que a gente sabe. E aí foge. É foda, não é fácil. Eu também já passei por alguns processos similares, pessoais, e não é fácil não. Sim, Mas com força a gente consegue, determinação, sabendo que vai doer, mas vai que vai. é possível, né? Legal. O pessoal está agradecendo aí, a gente que agradece a presença de vocês, irado, apesar de estar nesse tempo de quarentena. Vocês tiraram um tempo para estar presente aí e a gente conseguir passar algum tipo de informação e levar conhecimento para vocês aí. Obrigado, Ju. Valeu pelo convite e tamo junto. Saudade de você. Também, eu que agradeço a oportunidade, foi muito legal. E quem quiser me mandar uma mensagem, conversar depois, estou à disposição, tá bom? Boa. Beijo, boa noite. Beijo, valeu, galera. Até. Bom descanso. Beijo, Ju. Beijo.